Livro Joana d'Arc de Leon Denis, 1910. Capítulo 4. A mediunidade de Joana d'Arc. O que eram suas vozes? Fenômenos análogos, antigos e recentes. De pé, banhada em pranto, escuta atentamente. Alguma voz do céu, dolente. Pó alarde. Os fenômenos de visão, de audição, de premonição, que pontilham a vida de Joana d'Arc deram lugar às mais diversas interpretações. Entre os historiadores, uns não viram neles mais do que casos de alucinação, outros chegaram a falar de histeria ou neurose. Alguns lhe atribuíram caráter sobrenatural e miraculoso. O fim capital desta obra é analisar tais fenômenos, demonstrar que são reais, que obedecem a leis por muito tempo ignoradas, mas cuja existência se revela cada dia de modo mais imponente e mais preciso. À medida que se dilata o conhecimento do universo e do ser, a noção do sobrenatural recua e se apaga. Sabe-se hoje que a natureza é una, porém, que na sua imensidade encerra domínios, formas de vida, que durante largo tempo nos escaparam aos sentidos. Sendo estes, como são, extremamente limitados, não nos deixam perceber senão as feices mais grosseiras e elementares do universo e da vida. Sua pobreza e insuficiência se manifestaram sobretudo a partir do invento dos poderosos instrumentos de óptica, o telescópio e o microscópio, que alargaram em todas as direções o campo de nossas percepções visuais. Que sabíamos dos infinitamente pequenos, antes da construção dos aparelhos de aumento? Que sabíamos das inúmeras existências que pululam e se agitam em derredor de nós e em nós mesmos? Entretanto, isso constitui apenas os baixos da natureza e, por assim dizer, o substratum da vida. Para o alto se sucedem e escalonam planos sobre os quais se graduam existências cada vez mais sutis, etéreas, inteligentes, com um caráter ainda humano, depois, em certas alturas, angélicas, pertencentes sempre, pelo exterior, se não pela essência, aos estados imponderáveis da matéria, estados que, sob muitos aspectos, a ciência hoje reconhece, como, por exemplo, na radioatividade dos corpos, nos raios de Röntgen. Em todo o conjunto das experiências realizadas sobre a matéria radiante, além dos que, visíveis e tangíveis, nos são familiares, sabemos agora que a matéria também comporta múltiplos e vários estados invisíveis e impalpáveis, que ela pouco a pouco se apura, se transforma em força e luz, para tornar-se o éter cósmico dos físicos. Em todos esses estados, sob todos esses aspectos, continua sendo a substância em que se tecem inúmeros organismos, formas de viver de uma inimaginável tenuidade. Num largo oceano de matéria sutil, intensa vida palpita por sobre e em torno de nós. Para lá do círculo apertado das nossas sensações, cavam-se abismos, desdobra-se um vasto mundo desconhecido, povoado de forças e de seres que não percebemos, porém que, todavia, participam de nossa existência, de nossas alegrias e sofrimentos, e que, dentro de determinados limites, nos podem influenciar e socorrer. Nesse mundo incomensurável é que uma nova ciência se esforça por penetrar. Numa conferência que fez, há anos, no Instituto Geral Politécnico, o Dr. Duclaux, diretor do Instituto Pasteur, se exprimia nos seguintes termos: esse mundo, povoado de influências que experimentamos sem as conhecer, penetrado de um cuide divino que adivinhamos sem lhe percebermos as minúcias, é mais interessante do que este em que até agora se confinou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas, há nele, por fazerem-se, infindáveis descobertas, que aproveitarão a humanidade. Oh, maravilha, nós mesmos pertencemos, por uma parte do nosso ser, a mais importante, a esse mundo invisível que dia a dia se desvenda aos observadores atentos.
Existe em todo ser humano uma forma fluídica, um corpo imperceptível, indestrutível, imagem fiel do corpo físico, do qual este último é apenas o revestimento transitório, o estojo grosseiro, dispondo de sentidos próprios, mais poderosos do que os do invólucro material, que não passam de enfraquecido prolongamento dos primeiros. 15. Início da nota do redator. 15. A existência do duplo eu, ou fantasma dos vivos, está afirmada por uma infinidade de fatos e de testemunhos. Essa dupla personalidade pode separar-se do envoltório carnal durante o sono, quer natural, quer provocado, e manifestar-se à distância. Os casos de telepatia, os fenômenos de desdobramento, de exteriorização, de aparição de vivos em pontos afastados do lugar em que repousam, relatados tantas vezes por F. Mears, C. Flammarion, professor C. H. Richet, doutores Dariex e Maxwell, etc., são a demonstração experimental mais evidente daquela existência. Os Anais da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, constituída pelos mais eminentes sábios da Inglaterra, se mostram ricos de fatos desse gênero. Ver, para maiores minudências. Leon Denis, Depois da Morte, edição de 1909, O Perispírito, ou o Corpo Fluídico, capítulo 21, páginas 226 e seguintes. No Invisível, o Espírito e sua Forma, capítulo 3, páginas 31 e seguintes. G. Delany, Les Fantômes des Vivantes. Fim da nota do redator. No corpo fluídico está a verdadeira sede das nossas faculdades, da nossa consciência, do que os crentes de todas as eras chamaram alma. A alma não é uma entidade metafísica, mas, sim, um centro imperecível de força e de vida, inseparável de sua forma sutilíssima. Preexistia ao nosso nascimento e a morte não tem efeito sobre ela. Vem a encontrar-se, além túmulo, na plenitude das suas aquisições intelectuais e morais. Tem por destino continuar, através do tempo e do espaço, a evolver para estados sempre melhores, sempre mais iluminados pela luz da justiça, da verdade, da beleza eterna. O ser, indefinidamente perfectível, colhe aumentado, quando no estado psíquico, o fruto dos trabalhos, dos sacrifícios, e das provações de todas as suas existências. Os que viveram entre nós, e continuam sua evolução no espaço, não se desinteressam dos nossos sofrimentos e das nossas lágrimas. Dos parâmulos superiores da vida universal manam de contínuo sobre a terra correntes de força e de inspiração. Vêm daí as centelhas inesperadas do gênio, os fortes sopros que passam sobre as multidões, nos momentos decisivos, daí também o amparo e o conforto para os que vergam ao peso do fardo da existência. Misterioso laço une o visível ao invisível. Relações de diversas ordens se podem estabelecer com o além, mediante o auxílio de certas pessoas especialmente dotadas, nas quais os sentidos profundos, que jazem adormecidos em todo ser humano, são capazes de despertar e entrar em ação desde a vida terrena. A esses auxiliares é que damos o nome de médiuns. 16. Início da nota do redator. 16. Ver, Leon Denis, Depois da Morte, edição de 1959, capítulo 2, e no Invisível, capítulos 4 e 5. Fim da nota do redator. No tempo de Joana d'Arc essas coisas não eram compreensíveis. As noções sobre o universo e sobre a verdadeira natureza do ser permaneciam ainda confusas e, em muitos pontos, incompletas, ou errôneas. Entretanto, marchando, há séculos, de conquista em conquista, malgrado as suas hesitações e incertezas, o espírito humano já hoje começa a levantar o voo. O pensamento do homem se eleva, acabamos de vê-lo, acima do mundo físico, e mergulha nas vastas regiões do mundo psíquico, onde principia a entrever o segredo das coisas, a chave de todos os mistérios, a solução dos grandes problemas da vida, da morte e do destino.
não esquecemos ainda os motejos de que estes estudos foram, a princípio, objeto, nem as críticas acerbas que ferem os que, corajosamente, perseveram em semelhantes pesquisas, em manter relações com o invisível. Mas, não chasquearam também, até no seio das sociedades sábias, de muitas descobertas que, mais tarde, se impuseram como outras tantas refulgentes verdades. O mesmo se dará com a existência dos espíritos. Um após outro, os homens de ciência são obrigados a admiti-la e, frequentemente, por efeito de experiências destinadas a demonstrar o seu nenhum fundamento, Sir W. Crookes, o célebre químico inglês, que pelos seus compatriotas é igualado a Newton, pertence a esse número. Citemos também Russell Wallace e Oliver Lodge, Lombroso, na Itália, os doutores Paul Gibier e Dariex, na França, na Rússia, o conselheiro de Estado Aksakoff, na Alemanha, o barão Dupré e o astrônomo Zollner. 17. Início da nota do redator. 17. Conhecem-se as experiências do ilustre físico Sir W. Crookes, que, durante 3 anos, obteve em sua casa materializações do espírito de Katie King, em condições de rigorosa fiscalização. Crookes, falando dessas manifestações, declarava: "Não digo que isto é possível, digo, isto é fato." Pretendeu-se que ele se retratara. Ora, há poucos anos, W. Stead escrevia ao New York American, Londres, 7 de fevereiro de 1909. Estive com Sir W. Crookes, no Ghost Club, Clube dos Fantasmas, onde fora jantar, e ele me autoriza a dizer o seguinte: depois das minhas experiências acerca do espiritismo, começadas há 30 anos, nenhuma razão encontro para modificar a minha opinião de outrora. Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, membro da Academia Real, escreveu: "Fui levado pessoalmente à certeza da existência futura por provas assentes em base puramente científica." Friedrich Miers, o professor de Cambridge, que o Congresso Oficial e Internacional de Psicologia, de Paris, em 1900, elegera seu presidente honorário, no magnífico livro A Personalidade Humana, chega à conclusão de que do além-túmulo nos vêm vozes e mensagens. Falando do médium M.R.S. Thompson, escreve: "Creio que a maior parte dessas mensagens vem de espíritos que se servem temporariamente do organismo dos médiums para nulas transmitir." O célebre professor Lombroso, de Turim, declara na leitura: "Os casos de habitações em que, durante anos, se reproduzem aparições ou ruídos, observados na ausência de médiuns, coincidindo com a narração de mortes trágicas, depõem a favor da ação dos defuntos." Trata-se a miúde de casas desabitadas, onde tais fenômenos se produzem às vezes durante muitas gerações e mesmo durante séculos. Ver Análise de Ciências Psíquicas, fevereiro de 1908. Compreende-se a importância de tais testemunhos, que poderíamos multiplicar, se o quadro desta obra nulo permitisse. Fim da nota do redator. Todo homem sério, que se conserva a igual distância de uma credulidade cega e de uma não menos cega incredulidade, é forçado a reconhecer que as manifestações de que aqui se trata ocorreram em todos os tempos. Encontrá-las eis em todas as páginas da história, nos livros sagrados de todos os povos, assim entre os videntes da Índia, do Egito, da Grécia e de Roma, como entre os médiuns de nossos dias. Os profetas da Judéia, os apóstolos cristãos, as druidisas da Gália, os inspirados das Cevenas, na época dos Camisardos, tiram suas revelações da mesma fonte que a nossa boa Lorena. A mediunidade sempre existiu, pois que o homem sempre foi espírito e, como espírito, manteve em todas as épocas uma brecha aberta sobre o mundo inacessível aos nossos sentidos ordinários. Constantes, permanentes, tais manifestações em todos os meios se dão e sob todas as formas, das mais comuns às mais grosseiras,
como as das mesas falantes, dos transportes de objetos sem contato, das casas assombradas, até as mais delicadas e sublimes, com o êxtase ou as altas inspirações, tudo conforme a elevação das inteligências que intervêm. Entremos agora no estudo dos fenômenos que, em avultado número, a vida de Joana d'Arc nos depara. Convém primeiramente notar, graças às suas faculdades psíquicas extraordinárias é que ela pôde conquistar rápido ascendente sobre o exército e o povo. Consideravam-na um ser dotado de poderes sobrenaturais. O exército não passava de um agregado de aventureiros, de vagabundos movidos pela gana da pilhagem. Todos os vícios reinavam naquelas tropas sem disciplina e prontas sempre a debandar. No meio de soldados assim, sem continência, sem vergonha, é que cumpria uma jovem de 18 anos viver. De tais brutos, que não respeitavam sequer o nome de Deus, 18, tinha ela que fazer crentes, homens dispostos a sacrificar tudo por uma nobre e santa causa. Início da nota do redator 18. Se Deus fosse homem de guerra, dizia Laire, ter-se-ia feito bandido. Fim da nota do redator. Joana soube praticar esse milagre. Acolheram-na a princípio como intrigante, como uma dessas mulheres que os exércitos levam na cauda. Mas, sua linguagem inspirada, seus costumes austeros, sua sobriedade e os prodígios que se operaram logo em torno dela, a impuseram bem depressa àquelas imaginações gastas. O exército e o povo se viam, assim, tentados a encará-la como uma espécie de fada, de feiticeira e lhe davam os nomes dessas formas fantásticas a que atribuem o assombramento das fontes e dos bosques. O desempenho de sua tarefa não se tornava com isso senão mais difícil. Era-lhe preciso fazer-se ao mesmo tempo respeitada e amada como chefe, obrigar, pelo ascendente, aqueles mercenários a verem na sua pessoa uma imagem da França, da pátria que ela queria constituir. Pelas predições realizadas, pelos acontecimentos verificados, conseguiu inspirar-lhes absoluta confiança. Chegaram quase a divinizá-la. Sua presença era tida como garantia de bom êxito, símbolo da intervenção celeste. Admirando-a, devotando-se-lhe, mais fiéis se lhe tornaram do que o rei e os nobres. Ao divisarem-na, sopitavam os pensamentos e sentimentos malévolos e nos seus corações se acendiam os da veneração. Todos a consideravam um ser sobre-humano, segundo o testemunho de seu intendente, Jean Daulon, no processo, 19. Início da nota do redator 19. J. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento do Intendente de Joana, página 248. Ver também, Depoimento do Advogado Barbin, Tom 1, página 158. Fim da nota do redator. O conde Guy de Laval escrevia à sua mãe, em 8 de junho de 1429, depois de tê-la visto em Salis-sur-Cher, na companhia do rei, é coisa toda divina vê-la e ouvi-la. 20. Início da nota do redator 20. É La Vice, Histoire de France, tomo 4, página 55. Fim da nota do redator. Sem assistência alguma oculta, como é que uma simples rapariga dos campos houvera podido adquirir tal prestígio, alcançar tais resultados? O que soubera a respeito da guerra na sua meninice, os constantes sobressaltos dos campônios, a destruição das aldeias, os lamentos dos feridos e dos moribundos, o rubro crepitar dos incêndios, tudo isso fora antes de molde afastá-la da profissão das armas. Era, porém, a escolhida do alto para levantar a França de sua queda e incutir a noção de pátria em todas as almas. Para atingir esse escopo, maravilhosas faculdades e socorros poderosos lhe foram outorgados. Examinemos de mais perto a natureza e o alcance das faculdades mediúnicas de Joana. Há, em primeiro lugar, as vozes misteriosas que ouvia, tanto no silêncio dos bosques, como no tumulto dos combates,
no fundo da masmorra e até diante dos juízes, vozes frequentemente acompanhadas de aparições, conforme ela própria o diz, no curso do processo, em 12 interrogatórios diferentes. Depois, há os numerosos casos de premonição, isto é, as profecias realizadas, anúncio dos acontecimentos vindouros. Antes de tudo, são autênticos esses fatos? Nenhuma dúvida é possível. Os textos, os depoimentos aí estão, copiosos, as cartas, as crônicas abundam. 21. Início da nota do redator. 21. Perceval de Cagny, Chroniques, publicadas por H. Moronville, Paris, 1902. Jean Chartier, Chronique de Charles VIII, Roi de France. Jornal du Siège d'Orléans, 1428 e 1429, publicado por P. Charpentier, C. Guissart. Chronique de La Pucelle. Mistério du Siège d'Orléans, etc. Fim da nota do redator. Existe, sobretudo, o processo de Rouen, cujas peças, redigidas pelos inimigos da acusada, dão a seu favor testemunhos ainda mais fortes do que os do processo de reabilitação. Neste último, os mesmos fatos são atestados sob juramento pelos conhecedores de sua vida, depondo perante os inquisidores, ou em presença do tribunal. 22. Início da nota do redator. 22. Esse processo de reabilitação compreende, segundo a France, 140 depoimentos, prestados por 123 testemunhas. Fim da nota do redator. Acima, porém, dos testemunhos, colocaremos a opinião de um contemporâneo, que os resume todos e cuja autoridade é grande. Queremos falar de Quicheret, diretor da escola de Chartres. Não era um místico, um iluminado, mas homem grave e frio, eminente crítico de história, que se entregou a uma pesquisa aprofundada, toda de erudição, a um exame escrupuloso da vida de Joana d'Arc. Eis aqui a sua apreciação. 23. Início da nota do redator. 23. J. Quicheret, Aperçus Noviaux sur le procès de Jeanne d'Arc, páginas 60 e 61. Fim da nota do redator. Aproveite ou não a ciência, impossível é deixar de admitir-lhe as visões. Acrescentarei, a ciência nova aproveitará, pois todos esses fenômenos, considerados outrora miraculosos, se explicam hoje pelas leis da mediunidade. Joana era ignorante, por únicos livros tivera a natureza e o firmamento estrelado. A Pedro de Versailles, que a interroga em Poitiers sobre o grau de sua instrução, responde, não sei o ABC. Muitos o afirmam no processo de reabilitação. 24. Início da nota do redator. 24. J. Fabre, Processo de Reabilitação, Tomo 1. Depoimento do escudeiro Gobert Thibault, página 161. Tomo 2. Depoimento do cavaleiro Aymond de Massy, página 145. Fim da nota do redator. Entretanto, realizou maravilhosa obra, como igual mulher alguma jamais empreendeu. Para levá-la a bom termo, porá em jogo aptidões e qualidades raras. Iletrada, confundirá e convencerá os doutores de Poitiers. Por seu gênio militar e pela habilidade dos seus planos, adquirirá pronta influência sobre os chefes do exército e os soldados. Em Rouen, fará frente a 60 eruditos, casuístas destros em sutilezas jurídicas e teológicas, frustrar-lhes as ciladas e lhes responderá a todas as objeções. Mais de uma vez os deixará embaraçados pelo poder de suas réplicas, rápidas como relâmpagos, penetrantes quais pontas de espadas. Como conciliar tão esmagadora superioridade com a falta de instrução? É que existe outro manancial de ensinamentos que não a ciência da escola. Pela comunhão constante com o mundo invisível, desde a idade de 13 anos, quando teve a sua primeira visão, é que Joana alcança as luzes indispensáveis ao desempenho de sua missão espinhosa. As lições dos nossos guias do espaço são mais eficazes do que as de um professor, mais abundantes,
sobretudo, em revelações morais. Essas vias de instrução, que se chamam as universidades e as igrejas, quase não as praticam, seus representantes pouco leem nesse livro de Deus de que fala Joana, nesse imenso livro do universo invisível, onde ela aurira sabedoria e luzes. Há nos livros de Nosso Senhor muito mais do que nos vossos. O Senhor tem um livro no qual nenhum clérigo jamais leu, por mais perfeito que seja no clericato, afirma em Poitiers, 25. Início da nota do redator, 25. J. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento do escudeiro Gilbert Thibault, página 161, Tom 1. Depoimento de Jean Pasquerel, página 228. Depoimento de Marguerite Latourou, página 292. Fim da nota do redator. Por estas palavras, faz sentir que os mundos ocultos e divinos possuem fontes de verdades infinitamente mais ricas e profundas do que as nascentes em que bebem os humanos, fontes que se abrem por vezes aos simples, aos humildes, aos ignorantes, aqueles que Deus marcou com seu selo, os quais encontram nelas elementos de saber, que excedem quanto o estudo nos pode proporcionar. A ciência humana nunca é isenta de um certo orgulho. Seus ensinos cheiram quase sempre a convenção, a afetação, a pedantismo. Falta-lhe, de contínuo, clareza, simplicidade. Algumas obras de psicologia, por exemplo, são de tal modo obscuras, complexas, eriçadas de expressões barrocas, que chegam ao ridículo. É divertido apreciar aqui esforços de imaginação, aqui ginástica intelectual, homens, como o professor T.H. Flournoy e o Dr. Grasset, se dão para edificar teorias tão burlescas quanto eruditas. As verdades que promanam das altas revelações aparecem, ao contrário, em traços de luz e, com poucas palavras, pela boca dos humildes, resolvem os mais escabrosos problemas. Eu te bendigo, ó meu Pai, exclama o Cristo, por teres revelado aos pequeninos o que ocultaste aos sábios. 26. Início da nota do redator. 26. Lucas, 10 e 21. Fim da nota do redator. Bernardino de Saint-Pierre exprime o mesmo pensamento, dizendo: para achar a verdade, é preciso procurá-la com um coração simples. Era com um coração simples que Joana escutava suas vozes, que as interrogava nos casos importantes e que, sempre confiante na sábia direção delas, se constitui, sob o impulso das potências superiores, um instrumento admirável, rico de preciosas faculdades psíquicas. Não só vê e ouve maravilhosamente, como também sente pelo tato e pelo olfato as aparições que se apresentam. Toquei em Santa Catarina, que me apareceu visivelmente, diz. Beijaste ou abraçaste Santa Catarina ou Santa Margarida? Perguntam-lhe. Abracei as ambas. Recendiam perfumes. É bom se saiba que recendiam perfumes. 27. Início da nota do redator. 27. J. Fabre, Processo de Condenação, nono interrogatório secreto, página 187. Fim da nota do redator. Noutro interrogatório, exprime-se assim: vi São Miguel e os anjos, com os olhos do meu corpo, tão perfeitamente como vos vejo. E, quando se afastavam de mim, eu chorava e bem quisera que me levassem consigo. 28. Início da nota do redator. 28. J. Fabre, Processo de Condenação, quarto interrogatório público, página 81. Fim da nota do redator. É essa a impressão de todos os médiuns que entreveem os esplendores do espaço e os seres radiosos que lá vivem. Experimentam um enlevo que lhes torna mais tristes e duras as realidades deste mundo. Haver partilhado, por um instante, da vida celeste e cair de novo, pesadamente, nas trevas do nosso planeta, que pungente contraste! Mais ainda era para Joana,
cuja alma seleta, depois de se achar, por alguns momentos, no meio que lhe era familiar, donde viera, e de receber dele grande conforto, se via novamente em face dos rudes e penosos deveres que lhe corriam. Poucos homens compreendem estas coisas. As vulgaridades da terra lhes encobrem as belezas do mundo invisível que os cerca e no qual penetram como cegos na luz. Há, porém, almas delicadas, seres dotados de sutilíssimos sentidos, para as quais o espesso véu da matéria se rasga por segundos e através desses rasgos elas lobrigam um recanto do mundo divino, do mundo das verdadeiras alegrias, das felicidades reais, onde nos encontraremos todos depois da morte, tanto mais livres e venturosos quanto melhor tivermos vivido pelo pensamento e pelo coração, quanto mais houvermos amado e sofrido. Todavia, não era unicamente sobre esses fatos extraordinários, sobre suas visões e vozes, que Joana acentuava a confiança que punha em seus amigos do espaço. A razão lhe demonstrava também quão pura e elevada era a fonte de suas inspirações, porquanto aquelas vozes a guiavam sempre para a prática de ações úteis, no sentido do devotamento e do sacrifício. Ao passo que certos visionários se extraviam por entre devaneios estéreis, em Joana os fenômenos psíquicos concorrem todos para a realização de uma grande obra. Daí sua fé inabalável, creio tão firmemente, responde aos juízes, nos ditos e feitos de São Miguel que me apareceu, como creio que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu morte e paixão por nós. E o que me move a crê-lo são os bons conselhos, o conforto e os ensinamentos que me deu. 29. Início da nota do redator. 29. J. Fabre, processo de condenação, 8º interrogatório secreto, página 176. Fim da nota do redator. Tudo ponderando com seguro critério, é principalmente o lado moral das manifestações que constitui, a seus olhos, uma prova da autenticidade delas. Pelos avisos eficazes, pelo amparo que lhe concediam, pelas sãs instruções que lhe prodigalizavam, reconhece que seus guias são enviados do alto. No decurso do processo, como no de sua ação militar, as vozes lhe aconselham o que deve dizer e fazer. Recorre a elas em todos os casos difíceis, pedi conselho à voz acerca do que devia responder, dizendo-lhe que, por sua vez, pedisse conselho a Nosso Senhor. E a voz me disse, responde ousadamente, Deus te ajudará. 30. Início da nota do redator. 30. J. Fabre, processo de condenação, 3º interrogatório público, página 68. Fim da nota do redator. Os juízes a interrogam sobre esse ponto, como explicas que as santas te respondam? Quando faço apelo a Santa Catarina, diz Joana, ela e Santa Margarida apelam para Deus e, depois, por ordem de Deus, me dão a resposta. 31. Início da nota do redator. 31. J. Fabre, processo de condenação, 5º interrogatório secreto, página 157. Fim da nota do redator. Assim, para os que sabem interrogar o invisível por meio da concentração e da prece, o pensamento divino desce, degrau a degrau, das maiores alturas do espaço até as profundezas da humanidade. Mas, nem todos o discernem como Joana. Quando suas vozes emudecem, ela se recusa a responder sobre qualquer questão importante. Por enquanto, nada obtereis de mim, ainda não tenho a permissão de Deus. Creio que não vos digo tudo o que sei. Porém, muito mais temo cair em falta dizendo qualquer coisa que desagrade as minhas vozes, do que receio vos responder. 32. Início da nota do redator. 32. J. Fabre, processo de condenação, 3º interrogatório público, página 69. Fim da nota do redator. Admirável discrição, que muitos homens bem agiriam imitando, quando as vozes da consciência e do bom senso não lhes ordenam que falem. Até ao fim de sua vida trágica, Joana mostrará grande amor aos seus guias, inteira confiança na proteção que lhe dispensavam.
Mesmo quando pareceu que abandonavam depois de lhe terem prometido a salvação, nenhuma queixa, nenhuma blasfêmia proferiu. Na prisão, confessa-o ela própria, eles lhe haviam dito: serás libertada por uma grande vitória. 33, e, em lugar da libertação, era a morte o que lhe vinha. Seus inquiridores, que nenhum meio de a desesperar desprezavam, insistiam nesse abandono aparente e Joana respondia sem se perturbar: nunca praguejei nem de santo, nem de santa. Início da nota do redator. 33. J. Fabre, processo de condenação, quinto interrogatório secreto, página 159. Fim da nota do redator. A história da boa Lorena apresentava casos de clarividência e de premonição em número bastante elevado para lhe emprestarem, aos olhos de toda a gente, um misterioso poder divinatório. Às vezes parece ler no futuro, por exemplo, quando diz ao soldado de Chinon que a injuriara, ao vê-la entrar no castelo: ah, tu renegas de Deus e, no entanto, estás tão perto da morte. Efetivamente, nessa mesma tarde o soldado, por um acidente, morre afogado. 34. Início da nota do redator. 34. J. Fabre, processo de reabilitação. Depoimento de Jean Pasquerel, tomo 1, página 218. Fim da nota do redator. Fato idêntico sucede com relação ao inglês Glasdale, no ataque à Bastilha da Ponte, diante de Orleans. Ela o intima a se render ao Rei dos Céus, acrescentando: tenho grande compaixão de tua alma. No mesmo instante, Glasdale cai, armado, no Liger, onde se afoga. 35. Início da nota do redator. 35. J. Fabre, processo de reabilitação. Depoimento de Jean Pasquerel, tomo 1, página 227. Fim da nota do redator. Mais tarde, em Jargeau, prevê o perigo que ameaça o Duque d'Alençon, cuja vida prometera proteger. Gentil Duque, exclama, retire-se daí, senão aquela boca de fogo que lá vê lhe dará a morte. A previsão era justa, pois o senhor do Lude, indo ocupar o lugar deixado pelo Duque, foi morto pouco depois. 36. Início da nota do redator. 36. J. Fabre, processo de reabilitação. Depoimento de Jean Pasquerel, tomo 1, página 179. Fim da nota do redator. Doutras vezes e com muita frequência, atesta-o a própria Joana, suas vozes a previnem. Invalca-o Leurs, sem jamais o ter visto, vai direto ao senhor de Baudricourt, reconheci-o, graças à minha voz. Foi ela que me disse: está ali ele. 37. Início da nota do redator. 37. J. Fabre, processo de condenação, segundo interrogatório público, página 58. Fim da nota do redator. Conforme as revelações que tivera, Joana lhe prediz a libertação de Orleans, a sagração do rei em Reims e lhe anuncia a derrota dos franceses na jornada dos Arenques, no instante mesmo em que acabava de verificar-se. 38. Início da nota do redator. 38. Jornal Sussiege, página 48. Chronique de La Pucelle, página 275. Fim da nota do redator. Em Chinon, levada à presença do rei, não hesitou em descobri-lo entre os 300 cortesãos no meio dos quais se dissimulara. Quando fui introduzida no aposento do rei, diz, logo reconheci entre os outros, porque a minha voz mo indicou. 39. Início da nota do redator. 39. J. Fabre, processo de condenação, segundo interrogatório público, páginas 61 e 62. Fim da nota do redator. Numa entrevista íntima, lembra-lhe ela os termos da prece muda que, sozinho no seu oratório, ele dirigira a Deus. Suas vozes lhe comunicam que a espada de Carlos Martel está enterrada na igreja de Santa Catarina de Fierbois e mostram-lhe. 40. Início da nota do redator. 40. J. Fabre, processo de condenação, quarto interrogatório público, páginas 85 e 86.
Fim da nota do redator. É ainda a voz que a desperta em Orleans, quando, extenuada de fadiga, se atira no leito, ignorando o ataque à Bastilha de Saint-Loup. Meu conselho me disse que vá contra os ingleses, exclama de repente. E não me dizias que o sangue da França estava sendo derramado. 41. Início da nota do redator. 41. J. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento do pajem de Joana, página 210. Fim da nota do redator. Porque seus guias lhe o predisseram, sabe que será ferida por um dardo no ataque às Toureilles, a 7 de maio de 1429. Uma carta do encarregado de negócios de Brabante, conservada nos arquivos de Bruxelas e datada de 22 de abril do mesmo ano, escrita, por consequência, 15 dias antes do fato, relata essa predição e a maneira pela qual havia de realizar-se. Na véspera do combate, Joana ainda declara: amanhã sairá sangue de meu corpo. 42. Início da nota do redator. 42. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento de Jean Pasquerel, página 226. Fim da nota do redator. Nessa mesma jornada, prediz, contra toda a verossimilhança, que o exército vitorioso reentraria em Orleans pela ponte, que se achava então destruída. E foi o que se deu. Libertada a cidade, Joana insiste com o rei para que não defira a partida para Reims, repetindo: não durarei mais que um ano, Sire, é preciso, pois, que me aproveitem bem. 43. Início da nota do redator. 43. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento do Duque d'Alençon, página 182. Fim da nota do redator. Que presciência é da corteza de sua carreira. Por suas vozes foi avisada de que Troyes, em breve, se renderia, assim como, mais tarde, o foi também do seu próprio cativeiro. Na semana da Páscoa, achando-me junto ao fosso de Melun, minhas vozes me disseram que seria presa antes do dia de São João, refere e acusada aos juízes de Rouen, e como eu lhes pedisse que, quando fosse presa, morresse logo, sem o prolongado tormento da prisão, elas me disseram: recebe tudo com resignação. É preciso que assim se faça. Mas, não me disseram a hora. 44. Início da nota do redator. 44. J. Fabre, Processo de Condenação, primeiro interrogatório secreto, página 129. Fim da nota do redator. A propósito, citemos, de passagem, esta bela resposta aos seus inquiridores: se eu soubera a hora, não me teria ido entregar voluntariamente. Entretanto, teria feito segundo me ordenassem minhas vozes, quaisquer que fossem para minhas consequências. 45. Início da nota do redator. 45. J. Fabre, Processo de Condenação, primeiro interrogatório secreto, página 130. Fim da nota do redator. Conta-se também uma cena tocante passada na igreja de Compiègne. Diz ela, chorando, aos que a cercavam: bons amigos e queridos filhos, sabei que me venderam e traíram. Dentro em breve, dar-me-ão a morte. Orai por mim. 46. Início da nota do redator. 46. Ver, Henri Martin, Histoire de France, tomo 4, página 228 e nota 2. Fim da nota do redator. Na prisão, seus guias lhe predizem a libertação de Compiègne. 47, o que lhe causa grande alegria. Início da nota do redator. 47. J. Fabre, Processo de Condenação, quinto interrogatório secreto, página 156. Fim da nota do redator. Teve também a revelação do seu fim trágico, sob uma forma que ela não compreendeu, mas cujo sentido seus juízes apreenderam. O que minhas vozes mais me dizem é que serei salva. Acrescentam: recebe tudo com resignação, não te aflijas por causa do teu martírio. Virás, enfim, para o reino do paraíso. 48.
Início da nota do redator 48. J. Fabre, processo de condenação, quinto interrogatório secreto, página 159. Fim da nota do redator. De contínuo, suas vozes advertem dos conciliábulos secretos dos capitães, ciosos da sua glória, e que dela se ocultam para deliberarem sobre os feitos da guerra. Mas, de súbito, Joana aparece, conhecendo-lhes de antemão as resoluções, as frustra: estivestes no vosso conselho e eu estive no meu. O conselho de Deus se cumprirá, o vosso perecerá. 49. Início da nota do redator 49. J. Fabre, processo de reabilitação, tomo 1. Depoimento de Jean Pasquerel, página 226. Fim da nota do redator. Não é, igualmente, às inspirações de seus guias que Joana deve a posse das eminentes qualidades que formam os grandes generais, o conhecimento da estratégia, da balística, a habilidade no emprego da artilharia, coisa inteiramente nova naquela época. Como teria podido saber que os franceses gostam mais de avançar do que de combater por trás das trincheiras? E como explicar de maneira diversa que uma simples camponesa se tenha tornado, de um dia para outro e aos 18 anos, incomparável comandante de exército, consumado tático? Sua mediunidade, vê-se, revestia formas variadas. Essas faculdades, disseminadas, fragmentadas, na maior parte dos indivíduos do nosso tempo, nelas se acham reunidas, grupadas em possante unidade. Além disso, seu grande valor moral as reforçava. A heroína era a intérprete, o agente desse mundo invisível, sutil, etéreo, que se estende para além do nosso e cujas harmonias e vozes alguns seres humanos percebem. Os fenômenos que enchem a vida de Joana se encadeiam e concorrem para o mesmo fim. É a nítida e precisa missão que recebeu das altas entidades e cuja natureza e caráter mais longe procuraremos determinar. Foi anunciada previamente e se cumpriu segundo as linhas principais. Toda a sua história o atesta. Aos juízes de Rouen, dizia: vim da parte de Deus, nada tenho que fazer aqui, mandai-me de novo a Deus, de quem vim. 50. Início da nota do redator 50. J. Fabre, processo de condenação, terceiro interrogatório público, página 66. Fim da nota do redator. E quando, na fogueira, as chamas a envolvem e lhe mordem as carnes, ainda exclama: sim, minhas vozes eram de Deus. Minhas vozes não me enganaram. 51. Início da nota do redator 51. J. Fabre, processo de reabilitação, tomo 2, página 91. Fim da nota do redator. Poderia Joana mentir? Por ela respondem a sinceridade, a retidão que manifestou em todas as circunstâncias. Uma alma tão leal, que preferiu todos os sacrifícios a renegar da França e de seu rei, uma alma assim não podia degradar-se até a mentira. Há nas suas palavras tal acento de verdade, de convicção, que ninguém, mesmo entre os seus detratores mais ardentes, ousou acusá-la de impostura. Anatole France, que, certo, não a poupa, escreve: o que, sobretudo, ressalta dos textos é que ela foi uma santa. Foi uma santa, com todos os atributos da santidade no século XV. Teve visões e estas visões não foram nem fingidas, nem forçadas. E, mais adiante, não pode ser suspeitada de mentira. 52. Início da nota do redator 52. Anatole France, Vie de Jeanne d'Arc, tomo 1, páginas 32 e 39. Fim da nota do redator. Sua lealdade era absoluta. Para apoiar o que dizia, não se servia, como tanta gente, de termos excessivos, de expressões descomedidas. Nunca jurara, diz uma testemunha no processo de reabilitação, e, para afirmar, contentava-se com acrescentar: sem dúvida. 53. Início da nota do redator 53. J. Fabre, processo de reabilitação, tomo 1.
Depoimento das três madrinhas de Joana, página 78. Fim da nota do redator. Estas palavras se encontram também nos interrogatórios do processo de Juan. Revestiam uma significação particular na sua boca, pronunciadas no tom de franqueza e com aquela fisionomia aberta, que lhe eram peculiares. Outro ponto de vista, ter-se ela enganado. Seu bom senso, sua lucidez de espírito, seu critério firme, os relâmpagos de gênio que lhe iluminam, aqui e ali, a vida, não permitem que em tal se creia. Joana não era uma alucinada. Certos críticos, entretanto, o acreditaram. A maior parte dos fisiologistas, por exemplo, Pierre Janet, T.R. Ribot, o Dr. Grasset, aos quais convém juntar alguns alienistas, como os doutores Lelot, Calmeil, etc., não veem na mediunidade senão uma das formas da histeria ou da neurose. Para eles, os videntes são enfermos e a própria Joana d'Arc não lhes escapa às apreciações sob este critério. Ainda recentemente, o professor Morcelli, no seu estudo Psicologia e Espiritismo, não considerou os médiums como espíritos fracos ou desequilibrados. É sempre fácil qualificar de quimeras, de alucinações ou de loucuras os fatos que nos desagradam, ou que não podemos explicar. Nisto, muitos cépticos se consideram pessoas bastante criteriosas, quando não passam de vítimas dos seus preconceitos. Joana não era neurótica, nem histérica. Robusta, gozava de saúde perfeita. Era de costumes castos e, ainda que de uma beleza plena de atrativos, sua presença impunha respeito, veneração, mesmo aos soldados que lhe partiram da vida. 54. Início da nota do redator. 54. J. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento de Jean de Métis, página 128. Depoimento de Bertrand de Poulengy, página 133. Depoimento do escudeiro Gobert Thibault, página 164. Depoimento do Duque d'Alençon, página 183. Depoimento do intendente de Joana, páginas 249 e 250. Depoimento de Dunois, página 201, etc. Fim da nota do redator. 3 vezes, em Chinon, no princípio de sua carreira, em Poitiers e em Rouen, sofreu o exame feito por matronas, que lhe atestaram a virgindade. Suportava, sem fraquejar, as maiores fadigas. Sucede-lhe passar até 6 dias em armas, escreve, a 21 de junho de 1429, Perceval de Boulainvilliers, conselheiro camarista de Carlos VII. E, quando a cavalo, excitava a admiração de seus companheiros de armas, pelo tempo que podia permanecer assim, sem ter necessidade de apear-se. 55. Início da nota do redator. 55. J. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento do presidente Simon Charles, página 149. Fim da nota do redator. Muitos depoimentos lhe atestam a resistência física. Ela se comportava de tal maneira, diz o cavaleiro de Baut d'Armagnac, que não seria possível a qualquer homem melhor atitude no que respeita à guerra. Todos os capitães se maravilhavam das fadigas e trabalhos que suportava. 56. Início da nota do redator. 56. J. Fabre, Processo de Reabilitação, Tom 1. Depoimento do cavaleiro de Baut d'Armagnac, página 282. Fim da nota do redator.